Nerd do Infinito. Bem-vindos ao canal Nerd do Infinito. Me chamo Leandro e se você é novo no canal seja bem-vindo, então deixem seu like e se inscreva no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal, lembrando deixarei fixados nos comentários, o Instagram do canal e link de associado Amazon com sugestão de camisas de anime caso queiram comprar. Vamos ao vídeo. Na série Cidade Invisível, Eric é um detetive da polícia ambiental que, após encontrar um boto cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro, se envolve em uma investigação de assassinato. A partir desse caso, Eric esbarra em um mundo habitado por entidades míticas que costumam passar despercebidas pelos humanos, ao mesmo tempo em que investiga mortes estranhas que, de forma bizarra, refletem a de sua própria esposa, Gabriela. À procura de novas pistas, Eric descobre o passado do pai e desvenda sua verdadeira identidade como meio humano e meio entidade. Vamos ao assunto do vídeo. Matinta Pereira. Matinta Pereira é uma personagem do folclore brasileiro representada por uma bruxa velha que se transforma em pássaro durante a noite. Com diversas versões sobre sua história. Nesse sentido, costuma-se descrevê-la como uma bruxa idosa que se transforma durante as noites em um pássaro. Contudo, há diferentes versões sobre o tipo do pássaro e outros detalhes. Ademais, existem contos onde a bruxa não se transforma, mas o pássaro agoureiro a acompanha. Por outro lado, há versões que relatam que ela se transforma em uma coruja. Mais ainda, essa transformação envolve a representação da alma de um antepassado da personagem. Sobretudo, essa personagem do folclore brasileiro representa a diversidade cultural e ideológica no país. Desse modo, as diferentes regiões caracterizam a Matinta Pereira com elementos típicos e regionais. Porém, pode-se encontrar suas histórias sobre o nome de Matinta Pereira ou Matita Perê. A princípio, a história de Matinta Pereira tem origem na região norte do Brasil, portanto, trata-se de uma mulher idosa e assustadora que se transforma em pássaro. Ademais, a mulher é uma bruxa velha que assombra as casas das redondezas durante a noite, principalmente na forma do pássaro. Por um lado, a bruxa toma o nome de Rasga-Mortalha quando se transforma em pássaro, por conta da agressividade de sua forma animal. Sendo assim, o pássaro costuma pousar em telhados ou muros das casas emitindo assobios altos e estridentes. Como consequência, todos os moradores acordam e dão conta de sua presença. Nesse sentido, estima-se que o principal incômodo causado pela bruxa na versão da região norte do Brasil é interromper o sono dos moradores. Contudo, há versões em que ela ataca as residências, criando um caos e bagunçando toda a casa. Em resumo, basta que um morador diga em voz alta que irá oferecer a ela um fumo, para que Matinta Pereira vá embora. Entretanto, compreende-se que após esse processo, o pássaro voe dali para outras residências e repita todo o processo. Ademais, algumas pessoas oferecem outros itens, como alimentos, comidas e bebidas alcoólicas. Logo em seguida, a bruxa abandona as residências com o nascer do dia. Posteriormente, com o aspecto de uma bruxa velha e em formato humano, Matinta Pereira passa nas casas cobrando o que lhe foi prometido na noite anterior. Porém, caso a promessa não seja cumprida, a mulher amaldiçoa todos os moradores da casa, com doenças, desgraças e até morte. Além disso, permanece retornando à residência para atormentar seus moradores, e passa a cobrar ainda mais presentes para livrar a família da maldição. Gradativamente, passa a agir de maneira mais violenta até que a profecia se cumpra e a família pague pelo preço. Curiosamente, a maldição de Matinta Pereira pode ser transmitida entre as pessoas, mais especificamente entre mulheres. Em resumo, quando a velha bruxa está prestes a morrer, ela pergunta a outras mulheres se querem seu cargo. Portanto, quando a resposta é positiva, a pessoa carrega a maldição e torna-se a próxima Matinta.
No geral, estima-se que essa lenda tenha surgido especificamente na região amazônica, a partir de uma lenda indígena. Nesse sentido, historiadores investigam a teoria de que a bruxa consiste numa variante da história do Saci-Pererê. Sobretudo, essa associação surge das características físicas da personagem, que por vezes é descrita tendo uma perna só e vagando somente à noite. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma lenda que faz parte do folclore do Brasil e de outros países da América Latina. Ela fala de mulheres amaldiçoadas que assumem a forma de uma mula com labaredas no lugar da cabeça, ferindo pessoas e animais por onde passa. Essa maldição seria uma punição para mulheres que mantivessem relações íntimas com padres. Tal lenda surgiu na Península Ibérica, tendo sido trazida para a América Latina durante a colonização. Acredita-se atualmente que ela fazia parte de um esforço para reforçar os valores morais da época, com o objetivo de impedir que mulheres mantivessem relações sexuais antes do casamento. No folclore, entende-se que a mula sem cabeça é uma figura amaldiçoada, sendo essa maldição uma punição dedicada a mulheres que mantêm relações íntimas com padres. Os estudiosos da lenda, no entanto, nunca encontraram alguma menção de punição dedicada aos padres que decidiam quebrar os seus votos, que nesse caso, estamos falando do voto da castidade. A respeito disso, o antropólogo e estudioso do folclore brasileiro Luiz da Câmara Cascudo afirma que, muito provavelmente, não havia punição ao padre na lenda porque, no entendimento popular, a punição a ele não se daria no plano terreno, mas sim no plano divino. Podemos entender, então, que a lenda da mula sem cabeça tinha como papel reforçar os padrões morais e visava garantir o controle dos corpos das mulheres, evitando que elas pudessem usufruir da sua própria sexualidade. Na lenda tradicional, fala-se que a mulher com essa maldição torna-se a mula sem cabeça na passagem de quinta-feira para sexta-feira. Ela permanece nessa condição durante toda a madrugada e só retorna à sua forma humana quando o galo canta. Ainda, outras versões falam que é necessário que o galo cante por 3 vezes. Depois que a mulher amaldiçoada assume a forma de mula sem cabeça, ela adquire um relincho alto e assustador e toma a forma de uma mula que, no lugar da cabeça, possui labaredas. Algumas versões da lenda, no entanto, permitem-nos interpretar que a mula poderia possuir uma cabeça, mas que ela estaria tomada pelo fogo. O relincho é confundido com um lamento de dor e a cauda da mula também é tomada por labaredas. A mula sem cabeça ataca a todos que cruzem o seu caminho, possuindo força suficiente para ferir e, até mesmo, matar uma pessoa. Acredita-se que a forma de fazer com que a mula retornasse à sua forma humana seria um ato de coragem, retirar o freio da boca da mula. Em algumas versões ela tem uma cabeça pegando fogo. Uma vez feito isso, a mula retornaria à sua forma de mulher. Outras versões falam que ferir a mula com um objeto pontiagudo também colocaria fim na maldição. Ainda, a mulher que estivesse amaldiçoada com essa condição conseguiria evitar a transformação caso fosse amaldiçoada por um padre por 7 vezes antes do início da celebração de uma missa. Como mencionado, aqui no Brasil, a lenda tomou o sentido de ser um castigo individual para uma ação considerada inadequada para uma mulher. A lenda da mula sem cabeça é muito comum no Brasil, mas ela também é encontrada em outros países da América Latina. Sabemos que a lenda da mula sem cabeça teve origem na Península Ibérica e que foi trazida para a América Latina por portugueses e espanhóis. Aqui no Brasil, ela chegou pelos portugueses e espalhou-se por todo o território, podendo ter adquirido diferenças em algumas regiões do país. O porquê da maldição ser a transformação em uma mula foi questionado por estudiosos que se dedicaram ao assunto. Luiz da Câmara Cascudo, por exemplo, afirma que, possivelmente, a associação da mulher amaldiçoada com a mula tem relação com o fato de esse animal ser um símbolo muito vinculado aos padres. Isso porque era comum que padres utilizassem a mula como meio de transporte em Portugal durante a Idade Média e Idade Moderna.
Essa proximidade dos religiosos com o animal pode ter relação com uma lei portuguesa do século XIII que decretava que as mulas seriam um meio de transporte oficial daqueles que seguissem a carreira eclesiástica. Assim, como era o animal mais próximo do padre, tornou-se símbolo na cultura popular de castigo para as mulheres que cometessem atos profanos ou com sacerdotes. Boitatá. O boitatá é um personagem do folclore brasileiro com formato de cobra que expele fogo contra aqueles que querem destruir as florestas e os campos. Sua origem é indígena, e o primeiro relato a seu respeito foi feito pelo padre jesuíta José de Anchieta. A lenda costuma variar de região para região. Hoje em dia, o boitatá é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. O boitatá é um personagem que se identifica como uma cobra de fogo que expele suas chamas contra as pessoas que desejam destruir as florestas e os campos. Essa cobra possui vários olhos, dos quais saem suas chamas. Isso por ela ter ingerido a pupila de muitos animais, o que justifica a sua luminosidade. É um personagem folclórico que defende a natureza contra o ataque dos seus predadores. A origem dessa lenda é indígena, da tradição tupi-guarani. O padre jesuíta José de Anchieta foi o primeiro a fazer o relato sobre a lenda do boitatá. O religioso teve contato direto com os índios que habitavam o Brasil na época da colonização, e, para facilitar o trabalho de catequização, ele buscou conhecer a cultura deles. Em seu relato, datado em 31 de maio de 1560, Anchieta descreveu que os indígenas lhe relataram sobre um fantasma chamado Baetatá, que significa o coisa de fogo. É a junção de duas palavras da língua tupi, mai, que quer dizer o coisa, e tatá, que significa o fogo. A lenda do boitatá pode ser usada para explicar o fogo-fato, uma pequena chama que surge durante a decomposição de matéria orgânica. Ao longo do tempo, a lenda do boitatá se disseminou pelo Brasil e sofreu várias adaptações em várias regiões. Apesar de a forma comum do personagem ser identificado ser a cobra, em outras regiões, ele sofreu variações. No Rio Grande do Sul, o boitatá matava animais que cruzassem seu caminho. Em Santa Catarina, o personagem era identificado não com uma cobra, mas um touro que possuía um olho enorme na testa. Em outros locais do Brasil, acreditava-se que o boitatá seria a manifestação dos espíritos que não foram batizados. Além das variações na forma de se contar a lenda, o nome do personagem folclórico variou de região para região. Em alguns lugares do norte e do nordeste, ele é conhecido como batatão, e no sul, como boitata, batatá e baitatá. Chegamos ao fim. Foi um prazer trazer um pouco do folclore brasileiro para vocês. Até a próxima, tchau.